Olá. Boa tarde a todas e todos, boa tarde camaradas, obrigada por terem vindo nesta sala cheia a abarrotar, onde não cabe mais, quer dizer, há sempre espaço para mais um, mas apertadinho. Quero cumprimentar-vos, quero cumprimentar o Rafael e a Lina. Na verdade, estava a dizer que podiam ter feito eles as intervenções e eu vinha só comer o lombo com castanhas e saímos daqui com igual sentimento de satisfação. Cumprimentar tanta gente que aqui está, nesta marinha grande, nesta terra de gente de trabalho, numa história de luta de gente que sabe o que é o país, como é que se constrói o país, mulheres e homens de coragem e que nos dão um exemplo do que é que temos para fazer para a frente nos próximos meses e do que é que temos que fazer para transformar Portugal num país onde vale a pena viver, com salários dignos, com serviços públicos de qualidade, um país que garanta a habitação a quem precisa dela. Eu gostava de vos falar hoje do PSD. Não sei se sabem, o PSD reuniu o seu congresso ontem, com 2 discursos do seu líder, Luís Montenegro, mas o PSD chegou a este congresso com um legado. E esse é o legado de anos sem um único contributo relevante, sem uma única ideia relevante que se distinguisse da maioria absoluta do PS. O PSD chega a este congresso como um partido que se deixou arrastar para o pântano onde abunda a exploração de casos e casinhos, mas onde escassearam sempre as propostas para resolver os problemas de quem trabalha e quem enfrenta uma vida dura. E quero-vos dizer-vos, por estas razões, e que faça tudo o que tem sido o PSD nos últimos anos, que vejo com bons olhos a promessa de Luís Montenegro de que vai ser melhor do que tem sido. Vejo com bons olhos, mas sem muita esperança. Desde logo porque no mesmo congresso em que Luís Montenegro diz que vai ser melhor, grita contra o gonçalvismo, as nacionalizações soviéticas e ainda há espaço para histórias de princesas. Mas também porque Luís Montenegro, o mesmo que promete ser melhor do que tem sido, deixa uma garantia. Será o que sempre foi. Foi esta a promessa que fez no seu congresso. E nós sabemos precisamente o que é isso. Nós sabemos precisamente o que é um PSD como sempre foi. É um passado de má memória e é um presente sem alternativa à maioria absoluta. Eu não quero passar muito tempo a falar do passado, mas o PSD tem uma história que o povo não esquece e que o povo não perdoa. Porque quando era mais decisivo, quando o momento era mais importante, o PSD virou as costas ao país e escolheu empobrecê-lo, escolheu aumentar os impostos, escolheu congelar as pensões, mesmo tendo prometido fazer exatamente o contrário. A história do PSD é a história também da traição aos professores, quando em 2018, não foi em 2015, não foi com a Troika, foi quando em 2018 o PSD deu a mão ao PS para evitar a recuperação do tempo de serviço dos professores. Muito bem, muito bem. A força da ideia de um partido, a força de um partido está na coerência entre o que diz e o que fez. E o PSD não tem essa coerência e por isso não tem a confiança de um país que empobreceu às suas mãos no passado. Mas não é só sobre o passado que quero falar. É também sobre o presente. Porque é no presente que o líder do PSD se desmente a si próprio. O líder do PSD no seu congresso vai e diz que o problema mais grave é a habitação. Mas há alguém aqui nesta sala, há alguém no país que se lembre de uma medida, uma só proposta do PSD para resolver o problema mais grave do país? Ninguém se lembra, porque não disse nada e porque não disse nada para esconder o que fez e para esconder aquilo que não fez e não quer fazer no futuro. Perante o monstro... Perante o monstro que viu na sala, o PSD diz que está assustado. Mas tudo aquilo que aconteceu na crise da habitação tem lá a marca, tem lá a cicatriz do PSD. Foi o governo do PSD e CDS que impôs uma lei para aumentar as rendas, para acabar com os contratos mais antigos e para despejar, para esvaziar os prédios, e ninguém se esqueceu do entusiasmo que isso provocou nos fundos imobiliários, que puderam tomar conta das cidades e tomar conta destes prédios que foram esvaziados pela Lei Cristas. Foi esta a direita que sempre fez parte da maioria absoluta para promover o alojamento local, os resorts turísticos,
sem medida, sem limite e que expulsou mais de metade dos habitantes de alguns bairros das grandes cidades do país. Foi esta maioria absoluta, incluindo o PSD, que deu um mundo e o outro aos especuladores para continuar a tirar casas aos inquilinos e a criar um paraíso fiscal para si próprios e umas Disneylândias para o turismo. Foi o governo PSD e CDS que inventou os vistos gold e até enviou 2 ministros à Rússia vender esses vistos gold aos oligarcas tão amigos que eles eram na altura. Tão amigos que eram na altura dos oligarcas russos. Perante cada proposta para acabar com o escândalo na habitação, Montenegro esteve sempre na maioria absoluta que protegeu os vistos gold ou os benefícios fiscais para não residentes. O PSD é uma das peças da maioria absoluta que impôs o aumento das rendas e este sucesso, este enorme sucesso, faz de Lisboa a cidade mais cara da Europa na habitação. E não há uma cidade ou uma vila neste país que não sinta o mesmo perigo que é ter uma população que trabalha e que não ganha um salário para pagar a renda da casa ou a prestação da casa ao banco. E atreve-se Luís Montenegro a falar em moderação. Atreve-se a dizer-se moderado. Moderado em quê? Rendas moderadas? Preços moderados? Mentira. O PSD foi parte da maioria absoluta do abuso violento que faz com que os pensionistas sejam corridos dos seus bairros e que os seus filhos e os seus netos não possam alugar ou comprar uma casa em Portugal. Avós, filhas e filhos, netas e netos, essas pessoas são as vítimas de uma maioria absoluta do lucro imobiliário que perseguiu as pessoas, criando uma casta de beneficiários e compadres, de comissionistas e vendedores de imóveis de luxo. A maioria absoluta da bolha imobiliária é a força de bloqueio em Portugal. Querem um país de mão estendida para o turismo, para milionários nómadas que acham que é confortável pagarem 10% de IRS do nosso país e ainda querem que o benefício fiscal lhes pague uma casa de luxo. Moderado. O PSD deixa atrás de si e quer criar à sua frente um rastro de vítimas que com esta grande maioria atacou avós, filhos e netos. E aqui está a principal razão para o Bloco de Esquerda combater a maioria absoluta. Queremos medidas razoáveis, praticáveis, eficazes, no tempo que é o tempo das nossas vidas, que é o tempo de hoje, para proteger as nossas pessoas que hoje precisam de uma casa e não a têm. A maioria absoluta foi a garantia da insegurança dos avós, dos pais, dos netos, das netas. O Bloco é a certeza que podem viver e voltar para os seus bairros e que não passarão o resto da vida com medo. Fechamos as portas aos vistos gold, à compra de casas por não residentes. Baixamos o preço da habitação. Iremos limitar o alojamento local. Criaremos tetos às rendas especulativas. Haverá mais casas a preços disponíveis, a preços mais baixos. Imporemos a reabilitação de património público para a habitação, o que quer dizer preços mais baixos e mais casas. Imporemos a construção pública de mais casas, apoiaremos a reabilitação dessas casas, mais casas a preços melhores. Não há pinga de sensatez nesta abrangente maioria absoluta, que vai do PS à direita e que diz que fará tudo para manter os preços especulativos nas cidades. O PSD e a maioria PS perseguiram as pessoas ao longo dos últimos anos em nome do mais mesquinho dos princípios, um Eldorado do turismo e os seus tentáculos na especulação imobiliária. E é tempo de pará-los. É preciso pará-los para dar segurança às pessoas. Toda a gente que vive em Portugal, toda a gente que procura o nosso país para viver, para trabalhar, tem direito a uma vida boa. E a vida boa começa por se ter uma casa para viver. Para não viver angustiado com o susto do fim do mês, porque não sabe se o salário chega para pagar a renda ou para pagar a prestação ao banco que não para de aumentar. Vida boa quer dizer ter um salário que nos permita não ter medo do amanhã. Não ter medo que os preços continuem a subir. Não ter medo do despejo. Não ter medo do fim do contrato. Vida boa é viver sem medo. E é essa a segurança que o Bloco de Esquerda quer dar às pessoas nestas eleições.
uma certeza e também um desafio. Vamos acabar com este jogo viciado. Vamos escolher outra coisa. Vamos olhar para os problemas que Portugal tem e que toda a gente identifica e vamos escolher resolvê-los. Vamos escolher encontrar as soluções que ninguém, nem PSD, nem a maioria absoluta do PS, foram capazes de encontrar. O Bloco de Esquerda escolhe a habitação em vez da especulação. Escolhemos a habitação em vez do negócio desenfreado. Escolhemos a habitação em vez das cidades de luxo para não residentes endinheirados. Porque nos recusamos a ser um povo precário que empobrece para servir uma economia viciada em turismo e em experiências de luxo. Escolhemos ficar ao lado de quem trabalha. Somos a voz pela habitação. Somos a força e a criatividade de gerações que não desistem de Portugal, que não desistem de esta que possa ser uma terra onde se possa viver, trabalhar e ter um salário digno que dê a toda a gente uma vida boa. E é por isso que vamos a estas eleições sabendo que somos esquerda de confiança. O Bloco de Esquerda é esquerda de confiança. São as soluções que este país não viu, mas que precisa para resolver o problema da habitação, o problema dos salários, o problema dos serviços públicos. E é por isso que estamos aqui juntas, nesta sala, com esta alegria e com este entusiasmo, que é a mesma alegria, o mesmo entusiasmo que vamos levar até às eleições, e é a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, a mesma determinação que vamos ter no dia seguinte às eleições, com todas as soluções que apresentámos ao país até lá. Força! Boa campanha que já começou a ter.